Olha que massa, que bacana, que gostoso. Vamos saber agora algumas curiosidades do Natal. O Natal, ele tem a visão cristã e a visão também de quem não é cristão, porque bem sabemos que tem pessoas que acreditam assim nas escrituras bíblicas e outras pessoas que não. E essas pessoas que não têm uma fé confessa, essas pessoas entendem que o Natal ele só é enxergado somente como um período para passar mensagem de amor ao próximo e de união, que acontece normalmente entre o dia 24 e o dia 25. E acaba sendo um momento que as famílias se reúnem para fazer aquela confraternização em família. Então, se lavando em amor ao próximo, né? E a origem do Natal tem um debate muito extenso, porque existem estudiosos que não conseguem ter uma documentação, que dificultou então o trabalho dos historiadores para ter uma base correta acerca do Natal. Porém, aconteceu que no dia 25 de dezembro acabou sendo abrigado desde a história romana como a data para o cristão e para o mundo todo. E por que aconteceu isso? Foi uma reação da Igreja Católica contra as festividades pagãs, porque no Império Romano, no dia 25 de dezembro, era celebrado, né? Era como se fosse uma consagração do Sol Invicto, como se fosse um Deus Sol. Então, os romanos faziam então um festival criado, e isso no período de 274, por ordem do imperador Aureliano. Então, o culto ao Sol Invencível, é esse nome mesmo, Sol Invencível, acabou associando diretamente ao culto a Mitra, que é uma deusa persa que era muito popular nas terras romanas, fazendo com que a celebração no dia 25 de dezembro se tornasse especial. Os historiadores acreditam que o Natal acabou sendo estabelecido no dia 25 de dezembro para enfraquecer essa celebração pagã dos romanos, porque muitas coisas que os romanos eles colocaram, elas vêm sendo trazidas ao longo dos anos, né? Então, isso porque foi, como foi mencionado, no final do século II, ninguém acreditava que o dia 25 de dezembro era o dia do nascimento de Jesus. E inclusive não tem também um traço bíblico falando do dia 25. E mesmo assim, pelos dados que tem na Bíblia, não é possível que Jesus tenha nascido no dia 25 de dezembro. Então, no dia 25 de dezembro foi convencionado como comemoração ao nascimento de Cristo pelo Papa Júlio I, que determinou a comemoração do Natal nesse dia, em 350, ou seja, o primeiro documento escrito que consta o Natal em 25 de dezembro foi no ano 354. Então, somente após 4 anos o Papa Júlio determinar que ele ficou então documentado. Então, muitas pessoas acabam então celebrando esse Natal, dizendo que é Cristo, dizendo que Cristo nasceu, mas na verdade foi somente para tentar sufocar essa celebração pagã do Deus Sol. E, inclusive, o Natal atualmente é uma das grandes festas religiosas também no Ocidente, né? Que sua comemoração tem característica em comum, mas, claro, também incorpora especificidades da região, de região por região. Os símbolos natalinos são parte importante da tradição natalina e possuem tanto origens cristãs quanto origens pagãs. Me dizem, então, o que é que tem a ver a árvore de Natal, né? Então, são vários símbolos natalinos. O Papai Noel. O Papai Noel é um personagem de comemoração não religiosa do Natal. A tradição natalina acredita que o Papai Noel visita as casas nas vésperas de Natal para deixar presente para as crianças bem comportadas. E a origem cristã do Papai Noel, ela remonta a um bispo cristão que viveu na Ásia Menor entre o século III e o século IV depois de Cristo, que foi então São Nicolau.
Por outro lado, há uma tradição que liga o Papai Noel a Odin, o deus da mitologia nórdica, que era conhecido pelos povos germânicos como um deus que presenteava as crianças na véspera do Yule, que pode ser chamado de Jol. É um festival que acontecia justamente no solstício do inverno no norte da Europa, para você ver as curiosidades e as entrelinhas que existem no Natal. Então é uma série de tocantes que às vezes as crianças não sabem, os pais não sabem, e também às vezes até de um lado, como posso dizer, sem intenção, acaba cultuando o Deus Sol, acaba cultuando o tal do próprio Odin também. Então é uma série de tocantes para conhecimento. Uma coisa é você fazer sem ter o conhecimento, e outra coisa é, a partir do dia de hoje, você saber conhecendo. E na Holanda, a cristianização deu origem a Sinterklaas, remete a São Nicolau ou Santa Claus. Essa lenda foi levada à América por imigrantes holandeses na década de 1930. E a Coca-Cola pegou a história do Papai Noel e popularizou ela e suas peças de publicidade, fazendo com que a fama do Papai Noel se espalhasse. Quem nunca viu ou quem não lembra do Papai Noel nas propagandas da Coca-Cola andando com trenó e com o símbolo da Coca-Cola? E lembrando que o Papai Noel originalmente ele foi transformado em vermelho por conta da Coca-Cola, porque ele nasceu mesmo de uma cor verde, vindo de lá da Irlanda. Ou seja, a Coca-Cola, com o poder de publicidade, ela conseguiu implantar e transformar o Papai Noel, que ele era então verde, para um Papai Noel vermelho. Você sabia disso? Olha para isso, a influência da publicidade. Então não tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com a influência cristã em relação ao Papai Noel. É somente uma cultura também pagã. E sobre a árvore de Natal? A árvore de Natal, por sua vez, é inteiramente pagã. Trata-se de uma tradição que se popularizou na cultura europeia e permaneceu sendo realizada mesmo com a cristianização na Europa. As árvores da antiguidade eram utilizadas por diferentes povos como decoração ou por parte dos seus rituais religiosos. Então, rituais religiosos, Então, no que se refere à árvore de Natal, os historiadores remontam sua origem ao Yule, o já mencionado festival religioso, realizado pelos nórdicos no solstício de inverno. Portanto, bem próximo ao 25 de dezembro, os historiadores não sabem quando essa tradição restrita aos germânicos e nórdicos, mas popularizou-se. O que se sabe é que no final da Idade Média já havia vestígios de casas com árvores decoradas, A prática então se espalhou pelo norte da Europa, chegando a países bálticos e permanecendo como a tradição na Escandinávia e na Alemanha. A partir da Idade Moderna, a prática de decorar árvores, o pinheiro, no interior da residência ficou bem popular. E por intermédio dos ingleses acabou se espalhando-se pelo mundo todo. Sim, ainda assim, no século XIX, os alemães criaram as bolas de Natal, que passaram a ser parte da decoração da árvore natalina. Antes era comum utilizar maçãs e nozes para a decoração das árvores, e as bolas de Natal eram produzidas de vidro, E o presépio? Onde é que entra o presépio nessa história? O presépio é a parte da decoração natalina sendo encontrada principalmente em igrejas. Esse item da decoração de Natal, igrejas católicas, devo lembrar, decoração de Natal inteiramente cristão e foi criado por São Francisco de Assis em 1223. Nessa ocasião, São Francisco de Assis estava no interior do território italiano, pregando o cristianismo para os camponeses, e nessa ocasião do Natal de 1223, para facilitar a compreensão da sua pregação, São Francisco de Assis ele montou um primeiro presépio, utilizando-se argila e de animais de verdade. A prática acabou se espalhando por toda a cristandade europeia com o passar do tempo, Então, a gente tem então essa visão, essas bases a qual foi passada agora. E você, a partir de hoje, já está ciente sobre o Natal, Então,
Desejo para você um bom Natal, que você venha entender que o Natal não é o nascimento de Cristo, foi somente uma forma de sufocar o que os pagãos romanos eles tentavam cultuar, que era o Deus Sol. Então que você venha entender que Jesus não nasceu nesse período, mas e que as crianças elas venham crescer sabendo a verdade do Natal. Desejo para você boas festas de fim de ano, que você venha deixar Jesus nascer no seu coração, na sua família, independente como é que você esteja hoje curtindo o seu Natal. Mas no final das contas eu trago para você essa visão religiosa, essa visão cristã, na verdade sobre o Cristo, que independente da data de nascimento do Cristo, os dados teológicos não diz que ele nasceu no dia 25 de dezembro, até mesmo porque esse período de 25 de dezembro é inverno nessa região de Belém, então não era possível ele estar com os pastores, né, estarem pastoreando as ovelhas, e o anjo que chegou para anunciar o nascimento chegar para eles e falar assim: ó, o Cristo nasceu e está lá no estábulo. Quer dizer, como é que então, em pleno inverno, que na verdade as ovelhas, o inverno nessa região da Europa é castigador, como é que os pastores vão estar com ovelhas em pleno relento na hora que os anjos apareceu, né? Então fica mais esse tocante aí para você. Desejo para você boas festas e fui. Tchau, tchau.